Olá, tudo bem? Então, hoje nós vamos fazer a correção das atividades com potenciação, ok? Nós já vimos a parte da teoria. E hoje nós vamos fazer a correção das atividades, beleza? Como primeira atividade, nós tínhamos essa curiosidade que alguns números têm uma propriedade especial e daí são chamados de números de Armstrong. Então, nós temos como exemplo o 370, certo? Ó, em que cada um dos algarismos do 370 é elevado a 3. O resultado cúbico, então, ó, 3 elevado a 3 dá 27, 7 elevado a 3, 343, e 0 elevado a 3 é 0, né? Então, nós temos aí que a soma de 27 mais 343 mais 0 dá 370, ok? Por isso, o número 370 é considerado um número de Armstrong. E a nossa atividade, então, que pedia que nós fizéssemos a conferência se o 371, o 153, o 133 e o 407, se eles também são números de Armstrong. Para isso, nós fazemos o quê? Pegamos, então, cada um dos seus algarismos e elevamos a 3. 3 elevado a 3, 7 elevado a 3, 1 elevado a 3. 3 elevado a 3 dá 27, porque 3 vezes 3 vezes 3, né? 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. 7 elevado a 3 dá 343. 7 vezes 7, 49. E 49 vezes 7, 343. E 1 elevado a 3 é o próprio 1, né? 1 elevado a qualquer número continua dando 1. Somando, então, aqui os resultados que nós encontramos, 27 mais 343 mais 1, dá 371. Portanto, sim, 371 é número de Armstrong. 153. Então, vamos fazer o mesmo processo. 1 elevado a 3, 5 elevado a 3 e 3 elevado a 3. 1 elevado a 3 é o próprio 1. 5 elevado a 3 dá 125, né? 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. E o 27, que é o resultado de 3 elevado a 3. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. Quando somamos 1 mais 125 mais 27, nós temos 153. Portanto, sim, 153 também é número de Armstrong. E agora o 133. Cada um dos seus algarismos está sendo elevado a 3, 1 elevado a 3, 3 elevado a 3 e 3 elevado a 3. 1 elevado a 3 dá 1, 3 elevado a 3 dá 27, 3 elevado a 3 dá 27. Quando somamos, nós temos aí 27 mais 27, que resulta em 54, mais 1 resulta em 55. Portanto, 133 não é número de Armstrong. O 407, elevamos o 4 a 3, elevamos o 0 a 3 e elevamos o 7 a 3. 4 elevado a 3 dá 64, 4 vezes 4, 16, 16 vezes 4, 64. 0 elevado a 3 é 0, né? Porque 0 vezes 0 vezes 0 continua dando 0. 7 vezes 3, nós temos aí novamente, né? 7 vezes 7, 49, vezes 7, 343. Quando somamos, então, 343 mais 0 mais 64, 407. Então, sim, ele é número de Armstrong, ok? No exercício 21, nós temos, então, aqui que calcular os produtos. E 8 vezes 6 ao quadrado. Podemos escrever como 8 vezes 6 vezes 6, que resulta em 288. Também podíamos apenas ter resolvido aqui a potência primeiro, né? 6 vezes 6, 36, e ter multiplicado pelo 8, mas o resultado, obviamente, é o mesmo, né? 288. 7 vezes 10 ao cubo. Podemos escrever como 7 vezes 10 vezes 10 vezes 10. 7 vezes 10 dá 70, vezes 10, 700, vezes 10, 7.000. 5 vezes 1 elevado a 25. Vamos começar conversando sobre esse 1 elevado a 25. 1 elevado a 25 continua dando 1, né? Porque 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 continuará dando 1 infinitamente. Então, aqui nós temos o mesmo que 5 vezes 1, que é o próprio 5. E aqui na letra D, 3 vezes 7 elevado à quarta. Podemos escrever como 3 vezes 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7, que dá 7.203. Ok?
No 22, então, nós tínhamos que escrever os produtos na forma exponencial, ou seja, colocar o expoente. 5 vezes 5 vezes 5 é o mesmo que 5 elevado ao cubo. O 5 está multiplicando ele mesmo 3 vezes, que a gente representa pelo expoente 3, esse númerozinho pequeno aqui à direita, um pouquinho elevado, certo? O 3 está multiplicando ele mesmo 5 vezes, então a gente escreve como 3 à quinta. Queridos, cuidado, isso aqui não é a mesma coisa, tá? 5 elevado à terceira e 5 à quinta não é a mesma coisa. 5 ao cubo, 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125. 3 à quinta, 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81, vezes 3, 243. Resultados diferentes, ok? Isto não é a mesma coisa, são números, produtos completamente diferentes, ok? 7, ele está multiplicando ele mesmo quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, podemos escrever como 7 a sexta. O 8, quantas vezes ele está se multiplicando? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vezes. Então, 8 a nona, ok? Belezinha? Não podemos confundir, isso aqui não é 7 vezes 6. Isso aqui significa que o 7 multiplica ele mesmo 6 vezes. Não é 8 vezes 9. O 8 multiplica ele mesmo 9 vezes. O expoente só indica o número de vezes que a base multiplica a si mesma, ok? 23. Agora nós temos, então, que escrever na forma numérica usual, ou seja, escrever o resultado, aquela forma em que a gente está acostumado a ver o número. 6 elevado a 2, 6 ao quadrado, é o mesmo que 6 vezes 6, que dá 36. 3 à quarta é o mesmo que 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81. 33 elevado a 1, bom, se é uma vez só, é ele mesmo, né? E 7 elevado à quarta, 2.401, ok? No exercício 24, nós vamos trabalhar com algo aqui chamado de expansão decimal, ok? É quando você estava lá no terceiro ano do Fundamental 1, a gente costumava fazer as decomposições numéricas, é parecido, só que agora a gente vai trabalhar aqui com a potência de 10. Por sinal, todo o nosso sistema numérico que nós utilizamos, o indo-arábico, ele está organizado numa potência de base 10, certo? Todo o nosso sistema numérico é organizado de 10 em 10. Então, é muito legal esse exercício aqui, ele é um exercício para lógica matemática excelente. E o que a gente vai fazer? Olha só, o número 73.204, ele estava escrito da seguinte forma: 7 vezes 10 à quarta, mais 3 vezes 10 à terceira, mais 2 vezes 10 ao quadrado, mais 0 vezes 10, mais 4 vezes 1. A gente simplesmente resolve isso aqui que a gente recebe, ó. 10 elevado à quarta é 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, que dá 10.000, certo? E que muitos de vocês já perceberam que quando eu tenho um 10 elevado à quarta, eu também posso escrever como o 1 e 4 zeros, certo? Porque quando ele vai multiplicando, acontece isso, né? O número de zeros ali acaba sendo o mesmo númerozinho do expoente. 3 vezes 10 à terceira. 10 à terceira é 1.000. 2 vezes 10 ao quadrado, que é 100. 0 vezes 10, a gente copia apenas para manter ali bonitinho, e 4 vezes 1. Agora nós temos aqui, então, 7 vezes 10.000, que dá 70.000, 3 vezes 1.000, que dá 3.000, 2 vezes 100, que dá 200, 0 vezes 10 dá 0, e 4 vezes 1 dá 4. Quando nós somamos tudo, 70.000 mais 3.000 mais 200 mais 0 mais 4, temos aí 73.204. E agora nós vamos fazer a mesma coisa aqui na letra A, certo? 1 vezes 10 na terceira. 10 na terceira é 1.000. Então, 1 vezes 1.000. Mais 9 vezes 10 ao quadrado. 10 ao quadrado é 100. Então, 9 vezes 100. Mais 10, 1 vezes 10, né? Que é o próprio 10. E 7 vezes 1, que é o próprio 7. Agora somamos tudo. 1 vezes 1.000 dá 1.000. 9 vezes 100 dá 900. 1.000 mais 900 mais 10 mais 7, 1.917. Na letra B, 1 vezes 10 à quarta, que é 10.000. Mais 5 vezes 10 ao cubo, então 5 vezes 1.000. Mais 0 vezes 10 ao quadrado. Queridos, se está sendo multiplicado por 0, o resultado sempre será 0, ok? Não importa muito aí para nós
quanto que é, se está sendo multiplicado por zero, o resultado é zero. Mais 3 vezes 10, que é 30, e 5 vezes 1, que é 5. Então, agora a gente soma tudo. 1 vezes 10.000 é 10.000, mais 5 vezes 1.000 é 5.000, mais 0, mais 30, mais 5, e a gente fica aí no resultado de 15.035, ok? Exercício 25, como eu comentei com vocês em aula, no dia que nós estávamos aí trabalhando com essas atividades, aqui é mais uma curiosidade, tá? Uma curiosidade muito legal, muito interessante, que serve para desenvolver tua lógica matemática, mas ainda é uma curiosidade, tá bom? Então, vamos lá. Que critério foi usado para formar as linhas do triângulo numérico? Certo? Gente, o critério é aquele que nós já conversávamos, né? Foram usados números ímpares, certo? Começando ali pelo 1, né? E foi seguindo a ordem de números crescentes, ok? Somando os elementos em cada linha, é possível representar os resultados por meio de potências? Sim, certo? Cada linha produz cubos. A primeira linha, claro, a primeira que a gente pode representar pelo 1 elevado a 3, mas podia ser ao quadrado, podia ser qualquer um. A professora colocou o cubo porque nos próximos, aí sim, o cubo é necessário. Ó. 3 mais 5 dá 8, e o 8 pode ser expressado como 2 ao cubo. 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 dá 8, certo? 7 mais 9 mais 11, você vai ter aqui 27, que pode ser representado como 3 ao cubo. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. 13 mais 15 mais 17 mais 19, que dá aí 64, que pode ser representado por 4 ao cubo. 4 vezes 4, 16, 16 vezes 4, 64. O 21 mais 23 mais 25 mais 27 mais 29 dá 125, que pode ser representado por 5 ao cubo. 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125. E o 31 mais 33 mais 35 mais 37 mais 39 mais 41, 6 ao cubo. 6 vezes 6, 36. E 36 vezes 6, 216, certo? Então, nós temos aí bem certinho essa possibilidade de representar os resultados por meio de potências, todas elas elevadas ao cubo. Perguntinha da letra C, essa foi uma perguntinha muito capciosa, né? Tinha bastante gente somando no dia que a gente estava fazendo atividade, bastante gente procurando. Eu ainda brinquei que eu não ia dar spoiler, que eu ia deixar vocês encontrarem. É que assim, queridos, em que linha estão os elementos cuja soma é 343? Estão na 7ª linha, que não aparece, ou seja, elas estariam aqui, ó, tá? O 43, o 45, o 47, o 49, o 51, o 53, 55, que somados dão 343. Ok? Então, assim, estava na sequência, né? Claro que quem ficou somando só o que estava aparecendo aqui não estava conseguindo, né? Agora você deve estar assim, prof, como isso, prof? Eu somei, não consegui. Tinha que ter pensado um pouco fora da caixinha, que nem a gente fala, né? Pensa um pouco fora da caixinha que você chega ali e estava aqui no 343, tá bom, queridos? Como eu comentei com vocês, né? É uma curiosidade, é uma brincadeira para fazer a matemática ser mais agradável. Então, por isso que estava aí na 7ª linha, tá? Mas tenho certeza que você vai curtir muito aí esse exercício. 26. Dado um número, podemos obter sua expansão decimal. Esse exercício, então, é o contrário do 24, certo? Agora nós recebemos o número e temos que fazer a expansão decimal dele. O 153.089, nós podemos escrever como 1 vez 10 elevado à quinta, mais 5 vezes 10 elevado à quarta, mais 3 vezes 10 elevado ao cubo, mais 0 vezes 10 ao quadrado, mais 8 vezes 10 elevado a 1, e o 1, lembra o expoente que não aparece, o expoente invisível? Mais 9 vezes 1, porque são 9 unidades, certo? E o 10.001, esse aqui fica assim, ó, 1 vezes 10 elevado à quarta, né, que é o 10.000, e depois você vai ter aqui a unidade de milhar zerada, a centena zerada, a dezena zerada, e apenas a unidade daí que você também precisa representar, tá? Mas é interessante você colocar todos, mesmo os que estão zerados, para você ver essa sequência do 10 elevado à quarta, 10 elevado ao cubo, 10 elevado ao quadrado, 10 elevado a 1, tá? Aqui a gente podia ter o 10 elevado a 0, tá? Podia ter 1 vezes 10 elevado a 0, que 10 elevado a 0 é 1,
ok? Só para fazer a sequência bem bonitinho, seria possível escrever dessa maneira, tá bom? Aqui também na unidade, podia ser 9 vezes 10 elevado a 0. 10 elevado a 0 é 1 e 9 vezes 1 é 9. Para fazer a sequência da expansão decimal bem completinho, tá bom? O exercício 27 já é o nosso desafio, ok? Então, diz assim, para descobrir os algarismos das unidades da potência 11 elevado a 21, poderíamos multiplicar 21 vezes o número 11, mas isso seria bastante trabalhoso. Vamos, então, ver o que ocorre quando escrevemos algumas potências de 11, certo? Pode usar a calculadora aí para ajudar, porque aqui a gente está vendo novamente uma curiosidade, tá? Bem interessante. 11 elevado a 1 dá 11, 11 elevado a 2 dá 121, 11 elevado ao cubo, 1.331, 11 à quarta, 14.641. E a curiosidade é que sempre o algarismo das unidades está sendo o algarismo 1, ok? Então, a pergunta agora é, e com o 6 elevado a 45, será que a gente encontra uma regularidade assim? Olha só, pessoal, se a gente faz 6 vezes 6, 36. 6 vezes 6 vezes 6, que é 36, vezes 6, 216. Depois você tem aí 216 vezes 6, que é 1.296. E continua, certo? Sempre os algarismos da unidade, as potências de 6, a unidade sempre será 6. Uma curiosidade bem interessante. E quando a gente pega aqui o 2 elevado a 115. Por multiplicação, observamos que os algarismos das unidades formam a sequência 2, 4, 8, 6, 2, 4, 8, 6. Olha só, do primeiro 2 elevado a 1, que é 2. 2 elevado a 2, 4. 2 elevado a 3, 8. 2 elevado a 4, 16. 2 elevado a 5, a gente vai ter 32, certo? Pode ver que está repetindo. 2 elevado a sexta, 64. 2 elevado a sétima, 128. 2 elevado a oitava, 256. Então, ele segue sempre sempre repete o algarismo das unidades. 2, 4, 6, 8. Então, forma aí blocos, né? Que sempre o algarismo das unidades repete com esses 4 algarismos. 2, 4, 8 e 6, certo? 2, 4, 8 e 6. Então, a gente pode pegar o 115 e dividir por 4, certo? Que vai dar 28 como resposta e resto 3. Então, nós temos 28 blocos de 2, 4, 8 e 6, e mais 3 posições, que vai parar no 8, certo? Ó, terceira posição será o 8. Logo, a gente pode dizer que o resultado de 2 elevado a 115 possui um algarismo das unidades do número 8. Belezinha? O 24 elevado a 30. Quando multiplicamos 24 por 24, o algarismo das unidades é 6, 576. Multiplicando esse resultado por 24 novamente, teremos o 4 como algarismo das unidades, certo, pessoal? Teríamos o 4 como algarismo das unidades, tá? 13.824, ok? Então, assim, as potências de expoente par têm algarismo 6 nas unidades, e as de expoente ímpar têm o 4 nas unidades. Logo, o algarismo da unidade de 24 elevado a 30 será 6, porque 30 é par, ok? E o 7 elevado a 41? Por multiplicação, observamos que os algarismos das unidades formam a sequência 7, 9, 3, 1, 7, 9, 3, 1, e assim por diante. Então, dividindo 41 por 4, temos quociente 10 e resto 1, né? Então, logo nós teremos 10 blocos de 7, 9, 3, 1 no algarismo das unidades, e, portanto, mais uma posição, que estará na sequência, então, na posição do 7, na primeira, né? Ok? Então, significa que o algarismo das unidades de 7 elevado a 41 será o próprio 7. Beleza, pessoal? Queridos, daqui um pouquinho nós nos encontramos de novo, corrigindo a próxima atividade, tá bom? Até mais!